Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a nossa segunda aula de exercícios da disciplina de trocadores de calor. Então nessa aula eu vou estar resolvendo os exercícios das listas. Creio que as 5 em diante foram as que não foram cobertas na aula anterior, na aula de exercício anterior. E a primeira avaliação, para vocês entenderem como foi feita a correção, né, o que eu estava esperando do resultado dos exercícios. E dessa forma daí vocês também já se preparam para a segunda avaliação, ou para posteriormente a recuperação. Então vamos lá, começando na lista 5, só pegar a mesinha aqui. Ok. Na relação entre transferência de calor, né, Q igual U A de superfície, delta T LM, para um trocador de calor, como essa variação de temperatura média logarítmica é chamada, né? Bom, já respondi. Como ela é calculada através de trocador em escoamento paralelo e contracorrente. O que eu estava esperando é assim, né? Essa resposta aqui, eu peguei já do livro. Algumas resoluções eu vou deixar assim. Então, é a diferença de temperatura média logarítmica, né? Que está em inglês, mas é isso. E se dá dessa seguinte forma, né? Aonde, para escoamento paralelo, eu ia pedir esses ΔTs, e contracorrente, esses. Né? Então confiram o que vocês responderam, mas essa é a configuração que eu estava pedindo. Certo? Eu vou deixar, eu vou ir passando porque tem bastante exercício, bastante lista e os da avaliação, né? E qualquer dúvida vocês podem pausar ou baixar depois o PDF dessas slides no Moodle. Explique como o método da média logarítmica da diferença de temperaturas ou da diferença de temperaturas média logarítmica, né? Dependendo da fonte, usa nomenclatura diferente. Como esse método pode ser utilizado para determinar a superfície de transferência de calor de um trocador de calor casco e tubos, com multipasses, quando todas as informações necessárias, incluindo as temperaturas, são dadas. Então, primeiro eu determino a taxa de transferência de calor, usando um balanço de energia tradicional, né, que é igual a MCP ΔT. E depois eu acho essa temperatura média logarítmica da seguinte forma. Né? Normal, né, como a gente já viu no método. Depois eu tenho que usar um fator de correção, pegando do gráfico ou alguma equação que calcule esse fator de correção. Daí no final eu vou ter isso, Q igual a U A, nesse é o fator de correção, né, e a diferença de temperatura, que seria o ΔT, médio logarítmico. Era só explicar o passo a passo que foi passado no exercício, na aula, né? Como é que eu faço para encontrar. Então é bem só mostrar a receitinha que é para chegar no resultado. Um trocador de calor em contracorrente é indicado para ter o coeficiente global de transferência de calor de 284 watts por metro quadrado Kelvin, quando operando em condições limpas. O fluido quente entra no lado do tubo a 93 graus e deixa 71, enquanto o frio entra a 27 e deixa 38. Após um certo uso, eu tenho uma incrustação formada que tem esse fator. Cuidem da unidade, pessoal, né? Fiquem de olho nas unidades. Lembra que eu falei que a gente tem o R linha e o R duas linhas, dependendo da unidade que a gente está usando. Esse aqui, né? O livro, ele não diferencia isso. Né? Ele chama que um R é resistência e o outro R é o fator. Também funciona, né? A questão de nomenclatura. Mas eu posso chamar já de resistência em função de uma área. Né? Então eu posso deixar assim como R duas linhas. Considerando a área de superfície de 93 metros quadrados, determine a taxa de transferência de calor no trocador de calor e as taxas de fluxo de massa dos fluidos quente e frio, considerando ambos com um calor específico de 4,2 kJ por kg Kelvin. Então vamos resolver esse aqui. Ok, eu já coloquei aqui alguns valores. Então, né, algumas condições. A gente tem aqui em cima regime permanente.
as considerações que eu faço para resolver, né? Simplificações. Os coeficientes de transferência de calor e esse meu R, duas linhas, né? Da incrustação, eles são constantes e as propriedades constantes do fluido, né? Que são as considerações que eu faço no início do exercício. Eu tenho que meu U limpo foi dado em watt metro quadrado Kelvin. Lembrem que esse R duas linhas ele é metro quadrado Kelvin watt, né? É o inverso. Então, por uma questão de unidades, eu já poderia chegar nessa equação, mas eu também posso desenvolver para isso através das minhas resistências, né, de convectivo, condutivo, eu consigo chegar nesse raciocínio aqui de baixo. Então eu tenho que meu 1 sobre o U sujo é igual a 1 sobre esse meu U limpo, coeficiente global limpo, mais o R duas linhas. Então, se eu tenho que o meu U limpo é aquele ali, eu consigo chegar aqui o meu U quando o trocador de calor está sujo, né, ou incrustado, ele é, deixa eu só achar aqui, 255 reduz, né? O coeficiente global diminui por causa da incrustação. Metro quadrado, Kelvin. Ok? Então depois eu vou atrás da temperatura média logarítmica. ΔT Lm vai ser igual ao meu ΔT1 menos ΔT2 sobre Ln ΔT1 sobre ΔT2. Colocando aqui só os valores sem as unidades, 93 menos 38, menos 71 menos 27, Ln de 93 menos 38, dividido por 71 menos 27. Isso vai me dar 49,3, essa temperatura, né? Então a taxa de transferência de calor vai ser U, área da superfície, ΔT Lm. Isso vai me dar, colocando os valores, né? Usando o coeficiente já sujo aqui, vai me dar uma taxa de transferência de calor de 1,17 vezes 10 na 6 watts. Ok? Isso foi o que foi pedido no A, né? Taxa de transferência de calor no trocador de calor. Já considerando que eu tenho incrustação nele. Depois eu quero saber as taxas de fluxo de massa dos fluidos quente e frio, considerando os CPs deles, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o... Deixa eu passar para o próximo, deixa eu ver se tem espaço. Tem. Trocar cor. Eu tenho aqui o meu MH igual a... Bom, vamos colocar direto, né? Meu Q. Vou colocar a equação inteira primeiro. Q igual a mCp ΔT. Dependente do quente ou do frio, daí eu vou usar as propriedades adequadas, né? Então, se eu quero isolar para o meu M hot aqui, como é que vai ficar? Tem o Q que eu encontrei usando o método, né? Cp Th in menos Th out. Isso vai me dar um M ponto quente, vazão, né? Colocasse todos os M pontos, que é uma taxa por segundo, de 12,7 kg por segundo. Se eu repetir o procedimento para o fluido frio, eu vou ter que o M ponto vai ser 25,3 kg por segundo. Né? Vocês viram que eu tinha o Q dado? Eu tinha as temperaturas e o coeficiente global de transferência de calor e o fator de incrustação. Né? Daí eu consigo encontrar aqui anteriormente a minha taxa de transferência de calor, né? Considerando essa temperatura média, e depois as vazões. São vazões que vão me dar essas temperaturas. Né? Se eu alterar a vazão, eu vou alterar as temperaturas de entrada e saída. Como as temperaturas eram fixas,
a vazão ficou um valor amarrado nelas, certo? Vamos para o exercício 4, então, da lista 5. Um trocador de calor de casco e tubo é utilizado para aquecimento de 14 kg por segundo de óleo, aqui eu tenho o CP do óleo, de 20 a 46. Bom, eu tenho a vazão máxima, o CP e o ΔT, né? Eu tenho o meu calor trocado. A transferência de calor aqui eu consigo achar. O trocador de calor tem um passe no casco e 6 passes nos tubos. Eu tenho aqui já o tipo de trocador de calor, quando eu for procurar na minha tabela, né? Aquele é o fator de correção, já que não é um trocador duplo tubo contra corrente, né? Então tem que achar ou até em paralelos, eu vou ter que achar aqui um fator de correção. A água entra no lado do casco 80 e deixa 60. O coeficiente global de transferência de calor é estimado em 1000 watts metro quadrado Kelvin. Calcule a taxa de transferência de calor e a área de transferência de calor. Ok, eu tenho meu Q. Meu Q, M, CP, ΔT. Né? Isso aqui vai me dar o 14 kg vezes o CP é o 2, cuidado das unidades, né? Kilojoules por quilograma Kelvin ou grau Celsius, 46 menos 20. Isso aqui vai me dar 728 kW. Bom, vamos passar para outra tela. Então eu tenho aqui que o meu Q é 728 kW. Né? Agora eu vou achar meus ΔT1, ΔT2. Né? Então eu vou usar isso aqui, a diferença de temperatura média logarítmica, para contracorrente, né? Para um arranjo contracorrente. Então eu tenho aqui TH menos TC out menos TC in. Isso aqui vai me dar uma temperatura de 34 graus Celsius, meu ΔT1, e 40 graus Celsius, ΔT2. Meu ΔT da média logarítmica contracorrente, counterflow aqui, né? É 36,92. Eu não vou repetir aquela fórmula, né, que é o ΔT1 menos ΔT2 dividido por Ln de ΔT1 sobre ΔT2. É o mesmo que a gente já botou na outra fórmula. Agora eu vou calcular o meu P e o meu R. P é o meu Tzinho2 menos isso aqui vai estar o que é cada temperatura dessas no próprio gráfico, né, que eu vou tirar esses parâmetros. Isso aqui vai ser, eu vou fazer só para esse primeiro, 46 menos 20, dividido por 80 menos 20. Isso aqui vai me dar um fator de 0,43. E meu R vai ser T1 menos T2. Aqui mostra quais são as temperaturas de entrada e saída da parte de casco e da parte de tubo. Certo? Aqui o único maiúsculo é o Tzão, aqui embaixo. Os outros são T minúsculo. T2 menos T1. Isso aqui vai me dar 0,77. E esse fator, né? Jogando no gráfico, eu encontro um F de 0,94. Como é que eu acho a taxa de transferência de calor depois? Meu Q ponto vai ser o fator de correção, ΔT Lm de contracorrente. Né? Isso aqui é só um fator de correção para o caso se eu tivesse contracorrente, né? Como a gente comentou na aula. A gente viu isso. Então, isolando, eu tenho meu Q, né? Eu tenho meu U, eu tenho o fator de correção, eu tenho o ΔTLM, eu consigo isolar então a área e encontrar a área de troca térmica, que vai ser 21,0 metros quadrados. Ok? Vamos para a próxima. O que a efetividade do trocador de calor representa? E a efetividade pode ser maior que 1. A efetividade do trocador depende de quais fatores? Então vamos lá. Aqui eu tenho a efetividade, né? A troca térmica real dividido pela máxima possível, né? Então isso aqui é sempre maior do que essa daqui,
né? No caso limite, elas vão ser iguais e a efetividade é 1, no caso ideal. Mas ele sempre vai ser entre 0 e 1. Então, não pode ser maior que 1. E ela depende de quais fatores? Aí depende do tipo de trocador, do arranjo de correntes, do escoamento, né? De as próprias temperaturas, do isolamento, de todas essas condições, assim. Então era só colocar essa resposta nesse formato que estava ok. Em um trocador de calor de 1 passe no casco, 2 passes no tubo, água fria com temperatura interna de 20 graus é aquecida por água quente na entrada a 80 graus. As taxas de escoamento de água fria e quente são de 5.000 kg por hora e 10.000 kg por hora. Então eu tenho as temperaturas e a taxa, a vazão máxima. Considerando que o trocador de calor casco-tubo tem valor de UAS de 11.600 watts Kelvin, aqui já vezes a área, né? Então é watts por Kelvin. Determine as temperaturas de saída da água fria e da água quente, considerando esses CPs. Ok? Então são semelhantes porque eu estou trabalhando com água nos dois casos, só muda a temperatura, então muda ligeiramente, né? Vamos lá. Eu coloquei alguns dados aqui já para a gente começar, né? Mas quais considerações que eu faria? Regime permanente, bem isolado, né? Do ambiente, as propriedades do fluido são constantes, variação na energia cinética e potencial negligenciáveis, né? Então vamos lá. O primeiro eu vou achar as taxas de capacidade térmica do frio e do quente, MCP, né? M.CP. Então eu tenho essas duas taxas, 5.802 e 11.633. Daí eu acho a razão de capacidade, né? Que é o mínimo sobre o máximo. Isso aqui vai me dar qual é o mínimo. Esse aqui, qual é o máximo? Esse aqui. Isso vai me dar um fator de 0,499, né? Praticamente meio. Os números de transferência de unidade, o NUT ou NTU, né, em inglês, Number of Transfer Unit, seria o meu UA, superfície, sobre o C mínimo. C mínimo a gente já viu qual é, né? Esse aqui. Substituindo os valores, eu vou encontrar o NTU de 1,999. A efetividade, gente, eu posso buscar ou da tabela ou de alguma equação para o trocador de calor correspondente. Então eu vou escrever aqui uma equação que foi buscada da tabela 11-4 do livro, que foi a que eu utilizei. Ok, eu pausei aqui só para escrever a equação. Então, essa daqui foi retirada da tabela. Eu posso pegar em algum gráfico o valor também, né? Como eu mostrei na aula. Então, eu tenho aqui minha efetividade. Resolvo essa equação, é só substituir os valores, né? Parece complicada, mas é só substituir os valores que eu já tenho de C minúsculo e do NTU. Vai me dar um valor de efetividade de 0,6933. Ok? Então, com efetividade é fácil achar o resto, né, que eu preciso encontrar. Então eu uso a efetividade, eu tenho que a taxa de transferência de calor real dividido pela máxima é a definição da minha efetividade, né? Então, avançando com isso, o meu Q real, se eu quero trabalhar com... Vamos primeiro para o Q máximo. Qual que é o máximo? É sempre o C mínimo, né? Temperatura quente na entrada, menos temperatura fria na entrada, né? Que seria a máxima transferência de calor, seria para esse ΔT máximo aqui, né? Onde o quente está mais quente e o frio está mais frio. Como esse C mínimo, ele é o meu C frio, né? Em cima eu vou usar a taxa de transferência de calor do frio. Tanto faz se eu usar do quente ou do frio, elas são iguais. Ele é bem isolado e a taxa real que o frio recebe do fluido quente é igual a que o fluido quente cede ao fluido frio. Eu só vou escolher de uma forma inteligente, onde o C que eu tenho em cima é o mesmo C que eu tenho embaixo. Né? Mesmo a taxa de capacidade térmica que eu tenho em cima é a que tem embaixo. Então vou escolher aqui o frio. Né? CC, temperatura fria na saída,
menos temperatura fria na entrada. Isso aqui eu consigo então isolar a minha temperatura fria na saída, que é o que eu quero, né? Ele vai ser igual à efetividade. Eu anulei isso aqui, eu estou igualando esse lado com esse aqui. Efetividade vezes T, os Cs eu cortei, né? Porque isso aqui, o C mínimo é o meu CC, cortei. Temperatura quente na entrada, menos temperatura fria na entrada, mais temperatura fria na entrada. Né? Fica isso aqui. Então, eu consigo achar a minha temperatura fria na saída, que é, substituindo os valores, 61,9 graus Celsius. Ok? Perfeito. Agora, como é que eu vou fazer para a temperatura quente? Eu vou usar efetividade. Esse caso de igualar um com o outro é inteligente quando às vezes me falta alguma informação, por exemplo, essa taxa de capacidade térmica, né? No caso eu sei, então não faria muita diferença eu começar pelo quente ou pelo frio, porque é só substituir os valores. A minha efetividade, então, ela é a mesma coisa, Q sobre Q máximo. Mas quando eu não sei, vocês olham que é importante eu definir assim, que daí eu consigo cortar, né? Isso aqui vai ser igual ao C quente agora, né, que eu estou fazendo pelo quente, vezes TH in menos TH out, que é o que eu quero saber agora, né, temperatura quente de saída. O frio, TH in menos TC in. Isso vai me dar, isolando minha temperatura quente na saída, temperatura quente na saída, vai me dar 59,2 graus Celsius. Né? Ok? Se eu usar a figura 11-26C, eu posso achar a efetividade também. Aproximadamente 69%. Né? A que eu encontrei foi aproximar também. Então, se eu não quiser usar a equação ela é mais precisa, né? Até para eu programar no Excel, se eu quiser variar alguns parâmetros, a equação é melhor. Mas eu posso usar o método gráfico, né? Se eu acho mais rápido para resolver um exercício de uma forma estimada, também está valendo, certo? Então, independente do método que vocês usaram, eu vou considerar. Vamos para o exercício 3. Etanol é vaporizado a 78 graus, daí eu tenho aqui a entalpia de vaporização. E um trocador de calor, aqui, pessoal, surgiu algumas dúvidas em relação às temperaturas de entrada e saída. Nesse caso, eu tenho mudança de fase, gente. Mudança de fase, eu tenho uma condição de saturação ali dentro. Se eu ignorar a perda de carga, a temperatura na entrada é igual à temperatura na saída. Se eu não ignorar a perda de carga, eu tenho uma diferença de temperatura por conta da queda de pressão que acontece, né? Como eu estou ignorando a perda de carga, a temperatura na entrada é igual à temperatura na saída. É um caso de mudança de fase, ok? Em um trocador de calor duplo tubo de escoamento paralelo a uma taxa de 0,04 kg por segundo de óleo quente, aqui eu dei o CP, que entra a 115 graus, considerando que a superfície de transferência de calor do trocador, a superfície de transferência de calor e o coeficiente global são 6,2 m² e 320 watts por m² Kelvin, respectivamente, determinar a temperatura na saída e a vazão máxima do óleo usando os dois métodos. Vamos ver agora como fazer isso aqui. Esse exercício ele gerou um pouco de dúvidas, né? As considerações daí vocês vão fazer a mesma coisa, né? Regime permanente, bem isolado, energia cinética potencial negligenciáveis, né? Coeficiente, as propriedades constantes. Mas vamos lá. É importante ver aqui que essa taxa é a do etanol, né? Tanto que ele pediu no final a vazão máxima do óleo. Então não teria como ser a do óleo, né?
Então, usando a detanol, a gente consegue achar facilmente o Q ponto real aqui, né? A taxa de transferência de calor, que é o que? É o meu H, que deu, né? HFG de vaporização, vezes o M ponto. Isso aqui vai me dar 0,04 kg por segundo, vezes 846 kJ por quilograma, que é um total de 33,84 kW trocados, certo? Então essa é a minha taxa de transferência de calor. Eu vou fazer o processo inverso agora, né? Porque eu quero saber a temperatura. Geralmente a gente usa o método da diferença média de temperatura logarítmica para encontrar essa taxa. Agora eu tenho a taxa e eu quero encontrar a temperatura. Usando o raciocínio inverso, o que eu tenho? Meu Q é UA delta T LM, né? A equação que a gente viu. Q, UA delta T LM. O que eu sei, o A eu sei, foi dado, né? Deixa eu ver. Sim, o A deu área e deu o U. Então, eu consigo encontrar aqui o meu delta T LM. Esse delta T LM, ele vai ser... bom, não vou isolar isso aqui, né? Seria o Q sobre o A, que vai ser 17,06 graus Celsius. Depois vocês substituem os valores, né? 33.840 watts, né? Daí usem as unidades coerentes, dividido 320 watts por metro quadrado grau Celsius, vezes 6,2 na parte inferior, né? Metros quadrados. Com isso aqui, eu posso encontrar então a temperatura de saída do fluido. Meu delta T1 é TH in menos TC in. Isso aqui vai ser 115 menos 78, 37 graus Celsius. Meu delta T2 vai ser igual a TH out menos TC out, que é igual a TH out, que é o que eu quero, né? Minha incógnita, menos 78 graus Celsius. Daí eu uso no meu delta TLM, a equação dele, né? Que é delta T1 menos delta T2 dividido por Ln delta T1 sobre delta T2. Aqui eu vou ter que resolver de alguma forma interativa, né? Eu posso colocar uma célula igual a um parâmetro de entrada e fazer convergir manualmente no Excel, eu posso colocar no MATLAB, ou tem um programa que é Wolfgang Alpha, que tem até no navegador, vocês digitam a equação inteira e ele dá o resultado, né? Mas tem uma solução, porque eu tenho uma equação e uma incógnita, né? Só porque essa incógnita está aparecendo aqui em cima, no meu ΔT2, e aqui dentro do LN. Então isolar é um pouco mais complicado, mas eu consigo, né? Porque eu sei que esse meu ΔTLM é o 17,06. Então eu consigo isolar isso aqui para obter o resultado. Como isolar, daí depende de vocês, né? Do que se sentir mais confortável em termos de software. Temperatura na saída é 84,0 graus Celsius, né? E eu consigo achar daí a minha vazão de óleo fazendo o m.cp ΔT. T quente na entrada menos T quente na saída. Eu tenho agora meu T quente na saída, que antes eu não tinha, né? E eu tenho CP, eu tenho T quente na entrada e eu tenho Q. Eu isolo meu M ponto para achar M ponto igual a 0,427 kg por segundo. Então a única dificuldade seria realmente isolar a minha temperatura aqui. Mas isso fica a critério de vocês, né? Como fazer. Tem como fazer no Excel, coloca uma célula aqui, dou um chute inicial e tem como convergir, né?
Dá para fazer. Por exemplo, eu coloco essa equação, eu dou um chute inicial aqui de 80 graus, vai chegar perto desse 84. Aqui no lado eu escrevo a equação, essa equação inteira, né? E vejo o resultado. O resultado deu, por exemplo, 18. Eu não sei se vai ser assim, eu não sei como está variando. Mas eu vejo que não é 17,06. Eu vou variando manualmente isso aqui, ou eu crio uma taxa de temperaturas, né, de 75 a 100. Arrasto no Excel, arrasto essa célula com a fórmula também, lá de cima até embaixo, e vejo aonde bateu o meu 17,06. Daí aquela ali vai ser a minha temperatura. Vai bater no 84. Né? Quando for 84 o valor de entrada, a minha equação vai dar o resultado 17,06. Né? Ou bem próximo disso. Então é uma forma de estimar usando o Excel. Uma forma simples. Né? Eu crio duas colunas com vários valores chute de entrada, uma coluna com a equação, e essa equação, o resultado dela tem que ser a igualdade da equação aqui. Então é uma forma aí de vocês resolverem. Vamos para o segundo método. Coloquei já algumas equaçõezinhas aqui para começar. Então primeiro, para achar essa razão das capacidades, eu vou colocar e tem aqui um porém, né? Qual é o porém, pessoal? Eu tenho mudança de fase, né? Então eu tenho mudança de fase, o meu C máximo, como a gente viu na aula, né? O meu C máximo aqui ele vai tender ao infinito, né? Porque eu tenho mudança de fase, ele vai ser o maior vai ser tendendo ao infinito. Isso significa que isso aqui vai ser zero, né? Então, nesse caso de mudança de fase, a gente viu na aula que a minha efetividade ela vai ser definida como 1 menos E de menos NTU. O Number of Transfer Unit, ou NUT, como vocês quiserem chamar. Ok? Então, eu posso achar o NTU usando o básico dele, né? UA sobre C mínimo. Tá? Isso aqui vai me dar um valor de... Bom, eu não fiz a solução dele aqui, eu vou colocar só então os valores. 320 watts por metro quadrado grau Celsius, 6,2 dividido por 2200, né? E o meu Q máximo daí vai ser o C mínimo, temperatura quente na entrada, menos temperatura fria na entrada, né? A minha efetividade, o que é? O meu Q sobre o Q máximo. Daqui eu tenho que o meu Q é o meu C mínimo. Eu posso usar qualquer uma, né? Mas eu vou usar o C mínimo. TH in menos TC in dividido pelo C mínimo também, que é o meu Q máximo, né? Estou substituindo aqui. TH in menos TC in. Aqui, na verdade, é o H out, né, em cima. Aqui o solucionário estava errado, aqui é H out, ok? Que é o que eu quero saber, né? Temperatura quente na saída. Ok? Então esse aqui é o meu Q real, tá? É o MCP ΔT, né? A entrada e saída do fluido quente. Então eu tenho que isso aqui é 115 menos TH out sobre 115 menos 78. Ok? Então eu tenho aqui nessa equação a minha efetividade que é 1 menos E menos NTU igual a 115 menos TH out sobre 115 menos 78, né? Isso aqui é uma equação que eu tenho.
Outra coisa que eu sei é que a minha taxa de transferência de calor real, né, foi pela parte vaporizada do etanol, é 33.840 watts. Deixa eu só voltar aqui. Né, o etanol vaporizado. Cadê essa taxa aqui, ó? 33,84 kW. Então isso eu também já sei. E o que eu posso dizer isso em relação à minha temperatura, né? Isso vai ser igual a o CH, temperatura de H na entrada, menos temperatura H na saída. Também é outra incógnita minha. Tá? Então, eu tenho a minha vazão máxima como incógnita aqui dentro desse meu C. Ela está como incógnita dentro do meu M ponto aqui, que eu esqueci de colocar, né? Aqui, grave. Então, ela aparece aqui, essa incógnita, e aparece que está aqui dentro também. Então, ela está aqui dentro, está aqui dentro. E a temperatura está aqui fora e está aqui fora. Então, eu tenho, deixa eu trocar de cor, duas equações. A equação 1 e a equação 2. E duas incógnitas, que é a minha vazão máxima e a minha temperatura quente na saída. Né? Então, eu consigo resolver. Eu escolho algum método, né? Ou isolo, ou uso algum método, algum software, e eu consigo achar daí meu M ponto H 0.496 kg por segundo e minha temperatura quente na saída tem que ser a mesma coisa do outro método, né, pessoal? 84,0 graus Celsius. Ok? Então eu consigo encontrar assim. Vamos para o próximo. Lista 7, da lista 7. Quais são as causas comuns de incrustação no trocador de calor e como a incrustação afeta a transferência de calor e a queda de pressão? Essa é a resposta que eu coloquei levando em consideração. Né? O tipo mais comum de incrustação é a precipitação, depósitos sólidos com fluido na superfície em um fluido na superfície da transferência de calor. Outra forma é corrosão e outras incrustações químicas. Os trocadores de calor também podem ser contaminados pelo crescimento de algas, fluidos quentes, né? Em fluidos quentes. Tem a bioincrustação. Representa uma resistência adicional à transferência de calor, que faz com que a taxa de transferência de calor diminua, né? E a queda de pressão aumente, né? Porque eu diminuo a área de escoamento do fluido, então vai aumentar a minha queda de pressão e eu também aumento a rugosidade interna. Né? Dando seguimento aqui ao exercício 2. Um trocador de calor de tubo duplo. O duplo tubo é constituído por um tubo interno de cobre, então tem aqui condutividade. Diâmetro interno 1,2, diâmetro externo 1,6, então a espessura não é tão pequena para desconsiderar, né, a condução ali. Um tubo externo de 3 cm de diâmetro. O coeficiente de transferência de calor por convecção é relatado como HI 800 watts por metro Kelvin. Sobre a superfície, que é superfície, né? Superfície interna do tubo e H0 240, né? Para a superfície externa. Fatores de incrustação, eu tenho um interno e um externo. Cuidado da unidade, né? Ele pode ser considerado um fator de incrustação ou uma resistência de incrustação por área. Né? Aqui assim, ok? Eu quero saber a resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento e o coeficiente global de transferência de calor. Vamos lá. Então, eu tenho o meu trocador de calor duplo tubo. Eu vou colocar aqui a resistência, o R total aqui, né? Ele vai ser a convectiva interna. Confiram sempre as unidades para ver se bateu. A minha incrustação interna. A condução na parede. Condutividade, né? O comprimento. A resistência externa. E aqui a
convectiva externa, certo? Eu posso fazer tudo isso aqui na área e no comprimento, colocar L igual a 1 metro. Daí eu vou ter um jeito mais simples de calcular tudo e depois eu posso só dizer que ficou por comprimento de metro, né? O L embaixo eu posso transformar tudo em L de novo e dizer que ficou por metro, isso aqui. Que é a mesma coisa que falar que é 1 metro aqui, né? Fica tudo por metro. Então, colocando os valores todos que foram dados, o meu R vai ficar 0,1334 graus Celsius por watt. Ok? Meu coeficiente global, como é que ele é? Né? Eu tenho que meu R é igual a 1 sobre o A, meu R total aqui, né? Vou botar um Tzinho, que é igual a 1 sobre U interno, área interna, que é igual a 1 sobre U externo, área externa. Né? A gente viu que o coeficiente global de transferência de calor ele é função da área. Ele depende da área que eu estou analisando. Então aqui eu vou conseguir, isolando o meu UI, o O, a área eu sei, o R eu sei. O I é 199 watts metro quadrado graus Celsius. O O é 149 watts metro quadrado graus Celsius. Em todos os casos, o meu U fica nessa, né? 1 sobre RA. Se é o interno, fica o I AI. Se é o externo, fica o O AO. Essa aqui eu isolei dessa forma. Joguei o R para baixo. O R é uma constante. Perfeito? Então, vamos para o exercício 3 da lista 7. Um longo trocador de calor de duplo tubo duplo, né, com parede fina. Aqui é a parede fina, então eu não vou ter a condutividade ali, né? O diâmetro de tubo e do casco de 1 cm e 2,5 cm respectivamente é utilizado para condensar R134A com água a 20 graus. O refrigerante escoa através do tubo com um coeficiente de transferência de calor HI de 4.100 watts por metro quadrado Kelvin. A água escoa através do casco com uma taxa de 0,3 kg por segundo. Determine o coeficiente global de transferência de calor e considere a superfície externa do tubo possuir uma camada de calcário 1,3 watts por metro Kelvin, né? De 2 milímetros de espessura. Vamos ver quais são as considerações que a gente vai botar aqui. Eu coloquei as propriedades, né? E coloquei a correlação para vocês utilizarem já o Nusselt para esse caso. Né? O Nusselt ele varia de caso em caso experimentalmente. Ok? Eu coloquei aqui um esquema só para ver por que o solucionário fez essa consideração que a gente vai ver aqui para frente. Então, eu tenho um raio de 50 milímetros e uma espessura de calcário de 2 milímetros. Então, essa espessura ela é muito menor do que esse 50. Né? E a espessura da parede do tubo é desconsiderável, é desprezada. Né? Então, quando eu tenho um caso desses, eu posso considerar, em vez do equacionamento para um tubo, né? Eu posso considerar que a condução daqui ela é 1D, como se fosse numa parede plana de 2 milímetros. Certo? Então, eu não sei onde está a temperatura maior ou menor, mas vai ser uma condução na parede. Então, o livro, o solucionário né, desse exercício, considerou assim, se vocês quiserem usar aquela correlação de LN, né, que é feita para condução em um tubo circular, considerando o diâmetro interno e externo, daí o diâmetro interno vocês usariam 50 milímetros, quer dizer 100 milímetros, né? Aqui é o raio. E o externo daí fariam 104 milímetros, né? Porque tem 2 milímetros aqui e 2 lá, no outro lado do tubo. Pode fazer, vai dar um resultado muito parecido. Então, fiquem tranquilos, né? Se estão mais confortáveis em fazer assim, pode fazer assim. Se não, leve em consideração que aqui o 50 é muito maior que o 2, então eu posso considerar uma parede plana, ok? Qual vai ser o meu diâmetro hidráulico daqui, nessa condição? Eu tenho que é o diâmetro externo menos o diâmetro interno. O diâmetro da região anular, por onde escoa a água fria. Esse diâmetro hidráulico vai ser de 0,015 metros. Né? A velocidade da água no tubo, velocidade média, vai ser
vazão máxima dividido por ρAC. Então, aqui eu tenho meu M ponto, ρ, π d0² menos di ao quadrado. Por favor, pessoal, usem um quadrado em cada diâmetro, né? Tem gente que faz a diferença e o quadrado dá diferença. Não tá certo daí, né? Quando eu estou fazendo a área ali. Isso aqui vai me dar um resultado substituindo os valores, né? 0,3 em cima, 998 aqui, 0,025 aqui, 0,01 aqui. Isso vai me dar 0,729 metros por segundo. Essa é a minha velocidade média. Daí com isso eu posso achar o meu Reynolds, que é a minha velocidade média aqui, vezes o diâmetro hidráulico sobre viscosidade, né? Isso aqui vai me dar 10.890 turbulento. Eu faço isso para quê? Para ver qual é a correlação de Nusselt que eu vou usar. Como eu já dei a correlação, então simplifica um pouco. Mas senão eu procuraria uma correlação para turbulento, região anular, né? Qual seria a minha correlação de Nusselt? Aqui eu tenho meu Nusselt, que é H, diâmetro hidráulico, sobre K, é igual a 0,023. Essa é a correlação que eu estou usando, Reynolds a 0,8, Prandtl a 0,4. Então, com isso aqui eu consigo achar o meu H, né, externo, que é o H da região anular. Isso aqui vai me dar um Nusselt de 85,0. Substituindo o D e o K para achar o meu H, eu consigo achar o H externo igual usando essa mesma relação, né? Eu estou igualando isso aqui com isso aqui agora. Eu acho meu H externo de 33,90 watts metro quadrado graus Celsius. Ok? Daí eu vou agora calcular o meu coeficiente global de transferência de calor, que eu acho que foi isso que foi pedido, né? Deixa eu ver. Coeficiente global de transferência de calor. Isso aí. Então eu tenho que o meu U é 1 sobre HI. Aqui eu tenho as áreas iguais ali, né? Estou desconsiderando a espessura do tubo, então eu vou colocar, se quiserem colocar as áreas também, não tem problema, vai dar um resultado parecido, tá ok. Sobre K do calcário, né, que é a espessura de 2 milímetros da camada de calcário sobre K. Se eu quiser usar aquela relação de Ln, porque eu estou considerando um tubo circular, tudo bem, também, não tem problema. Isso aqui é uma simplificação que foi feita no solucionário que faz sentido, porque eu tenho um raio de 50 milímetros e uma espessura de 2 milímetros. Então aqui é muito pequeno, estou considerando condição em placa plana. Okay? E aqui 1 sobre H0. Se eu quiser colocar todas as áreas, tranquilo. Isso vai me dar um coeficiente global de 481, ou aproximadamente isso, dependendo das considerações que foram feitas por vocês, watts metro quadrado graus Celsius. Ok? Então vamos para o 7 da lista, é o último da nossa lista, depois a gente vai para os exercícios das provas. O que significa um fator de limpeza e como mesmo é utilizado em projetos, né? Então, em projeto, esse aqui é o slide que eu explico, né, da aula, a gente a priori define um fator de limpeza, considerando assim, durante a operação ele vai estar, e muitas vezes operando com essa condição de sujeira, né, nos tubos. Então eu projeto para uma condição onde eu tenho uma certa sujeira, né, onde eu tenho uma certa incrustação, tipicamente aqui 0,85. Então eu pego o meu coeficiente dele sujo que eu pego a partir das condições que eu quero em projeto, jogo esse coeficiente de fator de limpeza, com isso eu acho o meu U para comprar do meu trocador de calor, o que ele tem que ter inicialmente, né, antes de ficar sujo. Então eu consigo achar a área de trocador de calor que eu quero, tudo isso eu consigo achar a partir desse U, usando uma engenharia inversa. Eu faço esse U sujo aqui, o U com incrustação, baseado nos requisitos de projeto, jogo um fator de limpeza,
Com isso eu acho esse U, que é o que eu vou comprar, né? Então, quando eu instalar meu trocador de calor, ele vai estar operando acima da capacidade desejada, né? Ele vai estar superdimensionado por um fator de limpeza aqui, né? Então, ele superdimensionado vai operar muito bem até começar a incrustar. Daí depois ele vai começar a operar, a rodar esse trocador de calor mais ou menos na condição de projeto, ok? Em relação às avaliações, né? Eu expliquei na outra disciplina, mas não sei se todos que estão fazendo máquinas térmicas estão fazendo essa daqui. Então, como é que funciona? Eu criei bancos de questões para cada questão da prova. Então, a questão 1 é um banco com 5 questões e é sorteado aleatoriamente entre essas 5. Então, não vai acontecer de ter uma prova com muitas questões teóricas e outra com muitas questões de cálculo, né? Porque cada questão tem 5 questões mais ou menos semelhantes para ser sorteado entre elas. 5 ou algum outro número, né? Então, ficam todas as provas mais ou menos no mesmo modelo, só são sorteadas de forma aleatória. Quais as vantagens e desvantagens de ter um trocador de calor casco-tubo com mais passes no tubo, ao invés de utilizar um passe apenas com um tubo de um diâmetro hidráulico equivalente igual a múltiplos passes? O uso de mais passes de um trocador de calor aumenta a área de superfície, né, claro, e a taxa de transferência de calor, mas aumenta os custos de fabricação e a perda de carga. Em vez de ter um diâmetro hidráulico grande, eu tenho, né, mais passes com menor, equivalente. Esse grande, eu ia ter uma troca menor, porque eu tenho essa área, né, de contato menor do que vários tubos com diâmetro hidráulico equivalente. Só imaginar que a parte de dentro do fluido ela não está nem sofrendo tanta influência aqui da transferência de calor, né? Tem que passar por condução, por convecção para dentro, é um pouco mais demorado do que um fluido que está mais em contato, mais molhado com a superfície do tubo. Mas também eu diminui isso aqui, aumentei bastante a perda de carga. Como um trocador de calor com escoamentos cruzados difere de um contracorrente, qual a diferença entre fluidos com mistura e sem mistura? Nos trocadores de calor em contracorrente, os fluidos quente e frio movem-se paralelamente um ao outro, mas ambos entram no trocador em extremidades opostas, né? Influem em direções opostas. No escoamento cruzado, os dois geralmente se movem perpendicular um ao outro. Diz que o fluxo cruzado não é misturado quando eu tenho aletas. Nos dois casos eu não tenho mistura do fluido. O misturado ou não entre fluidos, né? Eu não tenho. O fluido A não mistura com o fluido B. Ou misturado ou não, quer dizer se o fluido A se mistura com ele mesmo, ou se tem aletas que vão orientar o escoamento dele. Então eu tenho parcela do A passando aqui, parcela do A passando aqui, parcela do A passando aqui, e não se misturam nesse sentido, ok? Então, quando tem aletas na placa, força o fluido a fluir através de um espaçamento de interface específico. Então, impede com que o fluido se mova na seção transversal aqui. Ele se move só no longitudinal. Em um trocador de calor tubo duplo, quando a aproximação U igual a HI é razoável, né? Quando o coeficiente de convecção é muito menor que o outro. Então, quando um é muito menor que o outro, e as áreas são aproximadamente iguais, então eu posso desconsiderar isso aqui. Porque esse aqui é muito menor que o outro. Essa resistência é muito menor. Então eu vou pegar a resistência maior. Então eu vou ter, nesse caso, essa aproximação sendo razoável. Em que condições a resistência térmica do tubo dos trocadores é desprezível? É normalmente utilizada, por quê? Quando eu tenho algumas coisas, né? Eu tenho quando a espessura da parede é pequena e a condutividade do material é alta. Tem que ter as duas coisas. E geralmente ocorre quando eu tenho trocadores de metal, tá? Daí a resistência do tubo é desprezível. Quais são os principais mecanismos de transferência de calor e como cada um deles ocorre no trocador de calor? Daí eu tenho que falar um pouquinho, né? Eu coloquei aqui só de forma mais breve. Convecção, geralmente forçada, né? Através de uma bomba ou um ventilador do fluido dentro do trocador ou na região externa. Condução nas paredes metálicas do trocador. E radiação quando eu envolvo queima e combustão, que eu tenho uma temperatura muito elevada e gás ali, né? Daí eu tenho troca térmica radiativa também.
Em uma caldeira, por exemplo, eu tenho, né, na parede d'água e no superaquecedor, radiação envolvida. Agora, em relação às questões 2 da prova. No estudo de trocador de calor, vemos o conceito de capacidade térmica. O que é isso e o que ocorre com a mudança de temperatura dos escoamentos se ele possui a mesma capacidade térmica. O que significa uma capacidade térmica infinita? A capacidade térmica é o produto da vazão máxima com CP, né, com calor específico. Quando eles são iguais, a mudança na temperatura para os dois fluidos é igual, é constante. Né? Isso a gente viu bastante. E eu tenho uma capacidade térmica infinita, que a gente já viu em algum dos exercícios passados aqui dessa aula mesmo, quando eu tenho mudança de fase. Né? Ok? Os trocadores de calor se encontram na indústria de forma de diversos equipamentos, né? Aplicações, eu quero algum deles e as funções. Então, eu tinha esses slides que eu botava o tipo de equipamento e a função. O aquecedor, caldeira recuperadora, condensador, o que ele faz. Né? Um superaquecedor, um vaporizador, era só escolher 3 desses e descrever a função deles. Qual a importância do número de Nusselt para o estudo de trocador de calor? O que ele representa fisicamente? E o que representa igual unidade? Né? Ele é uma grandeza bastante utilizada para a determinação do coeficiente de transferência de calor por convecção, baseado em uma análise dimensional, na qual é utilizado para determinar parâmetros através de similaridade. Então, eu posso pegar escoamentos similares e eu tenho um experimento e eu posso estimar um outro comportamento de uma outra tubulação, outro trocador de calor similar a esse. Fisicamente, ele representa a razão entre a transferência de calor de um fluido por convecção e condução. Essa relação entre convecção e condução. Ó. Convecção, condução. Ok? E o que representa o 1? Né? Unidade daí quer dizer que eu tenho uma equivalência, né, entre a parte de convecção e condução. Aqui. O que representa o coeficiente global de transferência de calor? Mostra o desenvolvimento para obter para um trocador de calor duplo tubo, onde a espessura e a resistência térmica do metal não são consideradas, não são desprezíveis. Né? Então, eu tenho esse slide aqui, eu posso partir disso aqui. Né? Eu tenho a resistência interna, a resistência da parede, a resistência externa, né? 1 sobre o A de superfície, eu tenho que escolher qual é a área de superfície para determinar qual é o meu U, igual ao meu R. O meu R é igual ao R total, é a soma das resistências, né? Então, eu tenho que levar em consideração isso aqui. Daí, se é uma parede circular, eu posso considerar aquela correlação de LN. Isso aqui está tudo na aula de coeficiente global de transferência de calor. Certo? Você pode dar uma pausada aqui, chegar no ler com calma isso aqui ou voltar no PDF, né, que eu mandei dessa aula. Ao escolher o trocador de calor, temos a relação entre a vazão máxima, área de troca térmica e potência de movimento. Escreva brevemente essa relação. Fixe um dos parâmetros e varie os outros dois. Então, eu tenho aqui minimizando a vazão máxima e a queda de pressão dos fluidos, minimiza-se os custos de funcionamento do trocador de calor, mas aumenta o tamanho dele, e assim o custo inicial. Como regra geral, a duplicação da vazão máxima reduz pela metade o custo inicial, mas aumenta a potência de bombeamento por um fator de cerca de 8. Então é só brincar dessa forma com os parâmetros, né? Se eu fixar um e mexer no outro, o que acontece? Então, se eu fixei minha área de troca térmica e aumentei a vazão máxima, né, o que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de transferência de calor, vai aumentar a perda de carga, por exemplo. Vou descrever brevemente como isso acontece. As questões 3 da prova. A água a uma temperatura média Tm e uma velocidade média Vm, escoa, daí o que vai mudar de prova para prova, daí mudava essa tabelinha, né? Os parâmetros.
Então eu dei aqui a condutividade, os diâmetros interno e externo, coeficiente de transferência de calor externa eu dei, falei qual é a correlação de Nusselt para usar, e eu pedi para determinar o coeficiente global de transferência de calor nessa caldeira com base na superfície interna. Qual o valor do coeficiente global de transferência de calor caso a resistência térmica da parede do tubo seja desconsiderada? Então, se eu desconsiderar a parede. E qual fator impacta mais na resistência térmica global? Eu vou abrir aqui o Excel que eu fiz. Ok, esse foi o Excel que eu fiz e eu coloquei aqui os parâmetros variando, né? E eu tenho aqui daí alguns exercícios diferentes e a resposta dá até diferente. O que eu queria que vocês vissem qual parâmetro impacta mais é justamente o que tem a maior resistência, né? Então, muitas vezes eu tive uma resposta padrão de qual impacta mais, mas não existe um padrão de qual fator impacta mais na resistência térmica global, né? Depende bastante do escoamento interno, do escoamento externo, da espessura de parede, do material da parede, não existe um padrão para trocador de calor. Eu tenho que fazer as contas e ver qual que impactou mais, né? Então, voltando aqui para esse caso 1, vamos focar nesse aqui. Deixa eu dar um zoom. Reynolds, calculo, né? Eu tenho aqui a minha relação de Reynolds, velocidade, o diâmetro interno, tá em centímetro, passei para metro, né? E a viscosidade, ok? Achei o Reynolds. Depois de achar o Reynolds, eu acho o Nusselt, usando aquela correlação que eu dei, né? Em Reynolds e Prandtl. Depois disso, essa tabela que vocês tinham, né, gente? Depois disso, eu acho o coeficiente convectivo interno, né? Com base naquela relação de Nusselt com a condutividade, o K, né? E o diâmetro interno, mesma coisa que a gente fez naquele outro exercício. Eu uso Nusselt, a definição de Nusselt para achar o coeficiente convectivo interno. Depois eu acho a área interna, né? Que é só um cálculo de área. Eu estou abrindo as fórmulas, daí se vocês tiverem dúvida, pausem no momento. A área externa, ok? Daí eu vou para as minhas resistências. Olha aqui, minha resistência interna, de convecção interna, né? 1 dividido por HI AI. Parede. Eu estou considerando aí ali a parede plana, né? Nesse caso aqui. O 1 dividido por... Só um instante. Eu tinha esquecido de alterar isso aqui. Eu corrigi já uma vez, mas eu salvei o arquivo e esqueci de alterar. Aqui eu tenho 1 sobre a convecção externa, área externa. Então eu tenho a resistência convectiva externa. E aqui eu tinha invertido o da parede. O da parede daí é aquela relação entre L e N. Né? Não tem... Esqueçam parede plana. Eu usei a correlação para um tubo, até porque a espessura não é desconsiderável perto do diâmetro, né? 1 e 1,4, bem considerável. Então eu tenho aqui Ln, né, do diâmetro externo sobre o interno, dividido por 2π, né? A relação aqui, vocês podem abrir e dar uma olhada com calma nisso aqui. Então eu tenho essas três. E eu anotei qual é a mais impactante, né? Então no caso aqui, a resistência maior é a condução na parede. Eu tenho uma espessura bem grande ali, né? Então essa era a resposta que eu pedi para vocês. O R total é o... Bom, eu fiz a mesma conta, mas seria uma soma deles, né? Esse meu R total. O U interno, daí eu tenho em relação à minha área interna. E no caso sem parede, eu vou ter assim, né? Eu tinha esquecido de alterar. Eu tenho essa variação, né? Deixa eu até sair aqui do científico para comparar. Geral. Então eu tenho uma variação bem grande, né? Até porque a resistência da parede ela é considerável, né? É até a maior. Então eu tenho um coeficiente global de transferência de calor interno de 38, 37 quando eu tenho a parede
gerando uma resistência térmica e de 70 a 37 watts por metro quadrado graus Celsius quando eu desconsidero a parede. Ok? Então era isso que eu tinha pedido no exercício, né? Eu esqueci de salvar depois de fazer as correções, mas é isso, né? Eu tenho RI, R0 e RW da parede. Outra questão 3 da prova. Ar quente escoa a uma vazão máxima M em um duto feito com uma folha metálica, sem isolamento térmico com diâmetro D, que se encontra em um porão de uma casa. O ar quente entra a temperatura TAR1 e após uma distância L se resfria atingindo TAR2. O coeficiente de transferência de calor na superfície externa do duto e o ar ambiente, a ATINF, é igual a H0. Né? Aqui são só os parâmetros que eu dei. Eu quero saber a perda térmica em watts total no duto, o coeficiente global de perda térmica, o fluxo térmico na superfície em X igual a L e a temperatura metálica em X igual a L. Olhando aqui o Excel que eu fiz, né, que tem os dados, então esses são os parâmetros de vocês. Meu balanço de energia, o que é? M ponto CP delta T, né? M ponto CP delta T. Então aqui resolve a A, indicando o sentido, né? Eu acho o Reynolds também baseado em M ponto, né? Aqui tem uma área, vou deixar aberto aqui para vocês verem como é o que eu usei para obter o Reynolds. O Nusselt também usando aquela correlação que foi dada de Nusselt, né? Daí dessa forma, através do Nusselt eu consigo achar o coeficiente convectivo interno, mesma forma que a gente fez nos outros, né? A condutividade, diâmetro interno e o Nusselt, eu consigo achar o convectivo interno. Daí eu acho a minha resistência total. Como eu desconsiderei a área da parede, eu fiz 1 sobre HI mais 1 sobre H0 e eu fiz em função da área, né? R total, duas linhas, como eu coloquei. O meu U é 1 sobre o R total, né? Que o R é 1 sobre o A, né? Eu joguei o A para o outro lado, saí com R total duas linhas, então o U é 1 sobre o R total duas linhas. O A está embutido aqui nesse meu R duas linhas. A C que eu pedi é o meu Q em L, né? Deixa eu ver qual é o que eu pedi na C. O fluxo térmico na superfície do duto em X igual a L. E eu pedi agora a superfície, né? Então, o Q em L, qual é o que define ele, né? Eu tenho a minha resistência térmica aqui, né, total, e a diferença de temperatura daí vai ser o infinito do ar e a temperatura no ponto da saída, que é o 77, né? Então aqui era o detalhe, o ponto da questão. E da mesma forma que eu acho qual é a temperatura na superfície, né? Eu acho em função da... Ixi, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Não, é só porque está no científico. Eu repeti a fórmula duas vezes. Eu acho em função dessa temperatura 77, né? Esse aqui é o equacionamento que eu usei. Uma conferência eu fiz de outra forma aqui também, né? Tanto pelo lado da temperatura do ar, quanto pelo lado da temperatura do infinito, temperatura do ambiente, né? Do ar frio. Então, nos dois casos, dá a mesma temperatura. Tem que dar a mesma temperatura, né? É um balanço ali. Então, dê uma pausada aí e vê como é que ficou esse equacionamento. Questões 4, né? O condensador de uma planta de potência possui N tubos de latão, cada um com diâmetro interno e externo DI e D0, respectivamente. A condensação do vapor d'água na superfície externa dos tubos é caracterizada por um coeficiente convectivo. Considere as contas para um comprimento de tubo L igual a 1.
Então, aqui são os dados iniciais e as propriedades do fluido. Né? Se a água de resfriamento vindo de um lago é bombeada através dos tubos do condensador a essa vazão que foi dada, qual é o coeficiente global, baseado na superfície externa do tubo. Eu dei qual é o Reynolds para usar aqui. Se a água de resfriamento é retirada de um lago e utilizada para condensar, aumenta a alpia de vaporização, qual é a temperatura correspondente da água de resfriamento ao deixar o condensador. Né? Vamos ver então no Excel. Aqui eu coloquei também várias questões, né, com dados diferentes. Aqui era para ser 2. Eu esqueci, quando eu aperto 2 ele pausa. Então, voltando. Aqui tem os números diferentes. Então, vamos ver. Aqui são os dados que foram dados, né? Foram fornecidos. Esses aqui. O Reynolds, vou deixar aberto para vocês verem, mas é só calcular o Reynolds, né? Tem que converter daí a uma vazão em quilogramas por segundo para velocidade. Mas a gente já fez isso várias vezes, vocês já fizeram em outras disciplinas, está aqui a equação que eu usei. Se tiver alguma coisa errada aí nas equações, vocês me avisam, né? Alguma coisa de falta de atenção, mas a princípio é isso. Nusselt também, né? Calculei usando aquela relação que foi dada. Coeficiente convectivo interno, também usando K, diâmetro interno. Né? Mesma coisa dos outros exercícios, são todos muito parecidos, hein, gente? Calculei aqui a área interna, a área externa, a resistência convectiva por unidade de comprimento, aqui, né, só por um asterisco, um risquinho. Né? A resistência da parede do tubo também, por comprimento. E a convectiva interna. Daí eu somei tudo isso aqui. Opa! Eu alterei aqui a... infelizmente no dia da prova eu corrigi da revisão eu corrigi esses errinhos e eu acabei não salvando o Excel, infelizmente. Mas aqui o R total é a soma dos 3 R's, né? O U, coeficiente global de transferência de calor. Né? Daí eu uso o R total e a área externa. E a temperatura da água. Né? A temperatura da água. Daí eu tenho aqui uma relação entre a temperatura interna, né? O vazão do condensado vezes o HFG, né, de vaporização, dividido por a vazão máxima de água vezes o CP da água. Né? Então eu consigo achar, é um balanço de energia aqui que eu isolei a temperatura da saída da água e eu encontrei daí essa daqui. Certo? E agora a nossa última questão, né, da parte das questões 4, né, um trocador de calor com escoamento paralelo deve aquecer a água, tem SCP, tem a temperatura inicial de saída da água, tem a taxa, e eu tenho algumas outras informações, né. Se eu não me engano, eu alterei isso aqui também na hora de mandar para vocês, eu deixei tudo em função, o vazão máximo do óleo. Mas isso aqui, 0.6, é a mesma. Ok, então eu quero saber o regime de escoamento dentro do tubo, coeficiente global de transferência de calor, a área de troca de calor, comprimento do tubo para alcançar o aquecimento desejado, temperatura na saída do óleo e quais foram as considerações. Vamos para o Excel. Ok. Primeiro, aqui é o equacionamento que eu usei para o Reynolds. Né? Eu tenho que levar em consideração que eu quero a velocidade, aqui eu tenho a vazão máxima, mas eu consigo converter. Os dados foram fornecidos. Né? Então, aqui é o meu Reynolds. Dei uma olhada no que foi feito. Meu U, coeficiente global, eu tenho as duas convecções, então eu consigo achar. Eu estou desconsiderando a espessura da parede. O meu Q de troca térmica também tem o MCP ΔT, né? Aqui é o MCP ΔT. A área, eu consigo encontrar usando a minha relação entre Q, U, A e ΔT, né?
Então, eu isolei aqui, né? Q igual a UA delta T. Eu joguei, então, o U delta T para cá, dividindo para achar o meu A. Daí, com isso, eu consigo encontrar, usando a área, o meu comprimento, né? Eu tenho área de troca térmica, eu tenho diâmetro, então para fechar essa área com esse diâmetro, eu tenho que ter um comprimento X de 12,22 metros quadrados, que é só metros. E a temperatura daí de saída eu encontro através de um balanço de energia. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de exercícios. Eu ainda vou fazer um encontro síncrono com mais alguns exercícios resolvidos e para tirar as dúvidas de vocês. E na outra semana temos a nossa segunda avaliação. Um abraço e até lá.